Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje eu vim trazer essa mensagem para vocês um pouco mais tarde porque eu estou dentro da escola que eu trabalho e eu gosto de postar esse vídeo na parte da manhã, porém eu jamais quero trazer para vocês um alimento de ontem, eu quero trazer o alimento que o Senhor tem trazido para mim hoje, para o meu coração. E o Senhor falou comigo hoje sobre o Salmo 23, um salmo muito conhecido, um salmo muito amado por todos nós, cristãos e não cristãos, porque fala do grande amor e do cuidado de Deus com as nossas vidas. No Salmo 23, o Senhor se compara a nós como um pastor e as suas ovelhas. E se a gente for parar para pensar na ovelha, a ovelha é o animal mais frágil que tem para ser cuidado. A ovelha é um animal que se assusta à toa, que qualquer coisa faz com que ela corra, que ela fuja, e é muito difícil ela ser disciplinada por esse pastor. A Bíblia já diz, que o pastor ama suas ovelhas e ele deixa as 99 para buscar uma que foi perdida, porque isso realmente acontece com as ovelhas. Elas são animais difíceis de ser cuidados, apesar de serem mansos. Eles são animais que, não por maldade, mas eles se dispersam com muita facilidade. E por isso o pastor ele tem que ter cuidado especial com ela, diferente de outros tipos de rebanho. E o primeiro versículo diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Aqui fala sobre o cuidado de Deus com você permanentemente e delicadamente e com os olhos em cima de você, como um pastor tem os olhos em cima das ovelhas. E aqui diz: nada me faltará. Nada fala de provisão, mas nada também fala principalmente sobre a presença de Deus que está com você em todos os momentos. E aí o verso 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Olha só, não é somente pasto, são verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, quando Deus diz em verdes pastos, Deus sabe qual é o melhor pasto para a ovelha dele. Se as ovelhas ficassem desgarradas por elas mesmas, elas não sabiam qual era o pasto que elas deviam comer. E muitas vezes nós, como ovelhas, quando nós saímos do aprisco, que é a presença de Deus, a presença do nosso grande pastor, nós realmente comemos em pastos que não é aquele que o Senhor tem para nós. Não é o pasto verdejante, não é aquele pasto que realmente vai nos alimentar. Se a gente se alimenta do alimento errado, a gente está sempre com fome. Mas quando a gente se alimenta do pasto que vem do Senhor, esse pasto verdejante que Ele cuidadosamente nos guia, a gente não tem fome, a gente se sacia. E aqui diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha é um animal que ela se assusta com facilidade. E se ela estiver num lugar onde as águas estiverem agitadas, ela vai para muito longe do pastor. Mas ele consegue guiar as suas ovelhas onde tem águas tranquilas, águas que te acalmam, águas que te levam em paz, longe da ansiedade, longe da aflição, longe da preocupação. E aí, continuando, diz assim: refrigera a minha alma. O que é refrigerar? Vem de quê? De frescor, não é verdade? Vem como se fosse um vento gostoso. Refrigera minha alma. O que é a nossa alma? A nossa alma são as nossas emoções. Eu estou lendo aqui na Bíblia: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então ele refrigera, ele traz alívio para a nossa alma, para as nossas emoções, e ele nos guia pelas veredas de justiça. O que é vereda para você? Vereda é caminho, vereda é rumo, vereda é direção, vereda dá um norte, e ele te guia por veredas de justiça. O que é a justiça? É o caminho reto de Deus, Quando a gente busca a nossa própria justiça, a nossa própria justificativa para as nossas atitudes, para as direções que a gente toma, geralmente são contrárias à vontade de Deus. Quando o nosso ego fala mais alto, a vontade de Deus fica do lado de fora. Mas Ele, quando a gente nos deixa guiar pelo pastor, Ele nos guia pelos caminhos de justiça, caminhos retos, caminhos que vão nos levar lá no objetivo que Ele tem para nós. Por amor do seu nome. E aí diz no verso 4 assim:
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que você ande por caminhos perigosos, ainda que você, mesmo sem querer, você precise andar por caminhos que levem à morte, Ele vai te guiar. Aqui diz: a sua vara e o seu cajado me consolam. Vocês já observaram aquelas imagens, né, aqueles desenhos bonitos de livros de história onde tem o pastor segurando a vara e o cajado? A vara dele, ela tem uma ponta em cima arredondada, como se fosse um ponto de interrogação. E essa ponta arredondada é para ir livrando as ovelhas quando lá na frente, né, quando o pastor vai indo e ele vê galhos de árvore na frente do caminho atrapalhando, né? Então ele vai com essas pontas e vai retirando para abrir o caminho para a ovelha passar, né? E o cajado, ele serve para assustar a ovelha. Quando ela está indo para o lugar errado, ele bate o cajado e ele assusta para ela voltar. E a mesma coisa Deus faz conosco. Ele vai nos livrando dos perigos. Por isso diz: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele nos livra do perigo e ao mesmo tempo Ele nos lembra que nós temos que ter temor. E Ele mostra na palavra dele o perigo que é a gente andar longe dele. Então a vara e o cajado nos consolam, nos levam nesse caminho, nessa vereda de justiça. E aí no verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quantas vezes nós somos afrontados pelo inimigo? Quantas vezes nós somos zombados do inimigo porque nós estamos buscando a Deus? Quantas vezes nós somos motivo de chacota do inimigo porque ele fica furioso quando nós estamos buscando, tentando andar na presença do Senhor? Mas a palavra de Deus diz, Ele nos promete que Ele prepara uma mesa, um banquete para você se alimentar na presença dos seus inimigos. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Você não precisa se vingar da afronta do inimigo, porque o próprio Deus prepara uma mesa para você e não é longe, não é tapado, distante da presença do inimigo, é na frente da presença do inimigo. É que Ele prepara uma mesa para você. E aí, continuando no verso 5, diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E essa parte é muito interessante, porque a ovelha, como todo animal, animal silvestre ou animal selvagem, ela, principalmente ela que tem muito pelo e ela não é lavada todo o tempo e ela exala um cheiro muito forte, o que acontece? Muitos insetos pousam na ovelha. Só que diferente de outros animais, você vê bois, você vê vacas nos pastos, às vezes a mosca está aqui perto do olho, está entrando no nariz, e o boi e a vaca estão ali tranquilos, eles só mexem a orelha e deixam aquilo ali. Mas a ovelha não, ela se assusta com tudo. Então quando aqueles animais, aqueles insetos começam a ficar em volta da cabeça dela, no ouvido, atrapalhando, o que ela faz? Ela começa a se assustar e ela começa a fugir, começa a bater a cabeça uma na outra, ela começa a ficar sem sossego, sem paz. E aí o que o pastor faz? Ele pega o azeite, o óleo e ele coloca, joga na cabeça. Se você procurar no Google, você encontra unge a minha cabeça com óleo, você vai encontrar imagens de ovelhas com o óleo sendo jogado em cima da cabeça delas. E aí o que acontece? O pastor joga o óleo na cabeça e ele afasta os insetos. E aí ela consegue ter paz naquele ambiente onde ela está. Ela não fica desarvorada, sem sossego, sem paz dentro dela. E aí o que acontece? Ela não se assusta e com isso ela não perde a paz e com isso ela não se afasta do pastor e das outras ovelhas. E isso é um recado muito grande pra gente. O que é a cabeça? Você já parou para pensar? Ele unge a cabeça da ovelha com óleo. A cabeça para nós humanos representa os pensamentos, né? As ciladas do inimigo na nossa mente para nos afastar do Senhor. Então o que Deus faz? Ele unge a sua cabeça com óleo. Ele unge a sua cabeça com o Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. E aí Ele protege os seus pensamentos para que você não venha ficar sem paz, desarvorado e se afastar do Senhor. E aí Ele diz: o meu cálice transborda.
Você imagina um cálice estar tão cheio de paz, de azeite, de unção, a ponto dele transbordar. É isso que o Senhor faz conosco. Quando nós permitimos ser ovelhas dele, quando nós permitimos ter cuidados dele como pastor, não ser ovelhas rebeldes, se nos distanciando do aprisco, mas quando a gente aceita o cuidado de Deus. E aí, continuando no verso 6, diz assim, para terminar: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente, aqui ele diz afirmando, certamente, se você se coloca como ovelha do Senhor, aceitando a sua correção, aceitando o seu cuidado, aceitando a sua repreensão muitas vezes, aceitando o seu amor sem resistência, certamente que a bondade de Deus e a misericórdia sobre você que tem uma natureza humana e caída te seguirão todos os dias da sua vida, através do sangue de Jesus que te lava e te purifica, e você habitará na casa do Senhor por longos dias. E quando a palavra de Deus diz aqui longos dias, não diz que é eternamente, mas eu creio no meu coração que longos dias aqui é eternidade com o Senhor. Se você não se afastar dos caminhos do Senhor, Ele jamais vai se afastar de você. Só você pode se distanciar dos caminhos de Deus. O Senhor, Ele está sempre batendo a porta. Você tem livre-arbítrio, mas o Senhor está sempre batendo a porta, querendo ser o seu pastor, querendo guiar a sua vida. O cuidado de Deus não é pesado. O cuidado de Deus, muitas vezes a gente pensa que a liberdade de viver longe do Senhor é muito boa, mas a liberdade de viver com o Senhor é muito melhor. Você estar livre das garras do pecado na sua vida. E aí ele que diz, habitarei na casa do Senhor por longos dias, habitarei eternamente com o Senhor. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele se torna o pastor da sua alma e nada pode te separar do amor dele. Você habita na casa do Senhor por longos dias. E essa é a mensagem que o Senhor tem para você hoje. Vamos orar juntos? Feche os teus olhos. Vamos declarar esse Salmo 23 nas nossas vidas. Eu vou ler aqui junto com você. Se você estiver com a sua Bíblia, para o vídeo, pega ela e abre para a gente ler junto. E se você não estiver, feche os seus olhos e declama esse salmo, ou falando, ou dentro do seu coração, fazendo ele como uma oração sobre a sua vida hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que o Senhor venha te abençoar, te proteger, que o Senhor venha ser o pastor da sua alma, que o Senhor venha ser o pastor da sua vida, hoje e sempre, para que você habite na casa do Senhor por longos dias, eternamente. Esse é o concerto que o Senhor quer fazer com você. Essa é a aliança que o Senhor quer fazer com a sua vida. Um beijo grande para você. Até amanhã, em nome de Jesus.